A gente vai continuar aqui, nós vamos falar hoje de ejaculação precoce, né? Um assunto que é um tabu, né, doutor? Seja bem-vindo mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Bom dia, João. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. Bom dia. É um tabu e, impressionantemente, nas últimas pesquisas aqui em São Paulo, revelou que a gente tem aí 1 em cada 4 ou 1 em cada 5 indivíduos dentro da vida sexual ativa. Em cada 4 ou 5, ou seja, de 20 a 25%, apresentem alguma fase de ejaculação rápida, de ejaculação precoce, que a gente chama de ejaculação rápida. Então, na verdade, é uma pandemia, vamos dizer assim. O que a gente diz? Por que a gente usa o termo pandemia? É algo que está lastrado. Né? Isso tudo é de ordem psicológica, de doenças urbanas, de alimentação errada. Da onde é que vem isso tudo, doutor? A gente tem que explicar bem isso aí, porque dentro dessa área de sexologia, a gente convive com uma dificuldade muito grande, que é o achismo. Né? E vai na internet também, já detecta e já faz o seu diagnóstico pessoal, né? O cara tá ruim, ele tá sofrendo com aquilo, ele vai na internet, ele chega no farmacêutico e dá um cutucão, né? Ele vai tomar uma garrafada, ele toma um passe, macumba, qualquer coisa. Uma afrodisíaco. Macumba, afrodisíaco, macumba, qualquer coisa, faz qualquer coisa. Para melhorar, né? Para melhorar, porque o homem tem a característica... Para melhorar a performance, porque o homem tem a característica de fazer, pela função sexual dele, o que a mulher faz pela beleza. A mulher paga qualquer negócio para injetar, como é que diz? Botox, não é? Põe preenchimento com a boca assim, não é? Fica tudo assim, não fica? Faz qualquer coisa, essas coisas são doloridas, são caras, né? Região glútea, tal. Mamilos. O que a mulher gasta pela beleza, o homem gasta lá. Pela função sexual dele. Doutor, só para esclarecer melhor quem está em casa, nós preparamos uma reportagem. Ótimo. Para você entender melhor o que é ejaculação precoce. Daqui a pouco o doutor João Borzino vem para esclarecer as suas dúvidas e falar um pouco mais sobre isso. Um dos maiores problemas relacionados ao sexo é a ejaculação precoce. Ocorre quando o homem não consegue controlar ou adiar suficientemente o orgasmo, impossibilitando a parceira de acompanhá-lo na relação. A ejaculação precoce pode desenvolver-se muito cedo. Muitos homens, quando adolescentes, ficam condicionados à rápida masturbação, uma prática secreta, envolvida por ideias de culpa. Este impulso do desempenho rápido geralmente é transferido para a primeira experiência sexual, causando alguns traumas. Outra característica moderna que influencia na ejaculação precoce é que nos dias atuais, a primeira relação sexual do rapaz pode acontecer em lugares avulsos, como no banco de trás de um automóvel, apressadamente não planejada. Ou em momentos inapropriados, como na casa da garota, com o medo constante de que os pais da jovem possam voltar a qualquer momento e flagrar a relação. Tentar controlar a ejaculação para evitar a gravidez no chamado coito interrompido também é considerado um fator grave para a ejaculação precoce, aumentando a ansiedade. Perceber que a parceira sente desejos, deixando de ser a mulher passiva de outras épocas. Sentir-se inibido com alguns mitos, como o tamanho do pênis, costuma mandar ao cérebro mensagens confusas que resultam em uma ejaculação precipitada. Há ainda os motivos de enfermidade que prejudicam o desempenho sexual, como a perda súbita do controle urinário. Para tratar o problema da ejaculação precipitada, é preciso uma minuciosa investigação clínica do paciente, incluindo análise psicológica. Não é vergonha procurar ajuda médica. A ejaculação precoce é um problema comum e buscar a solução é um grande passo para melhorar a vida sexual de todo o casal. A gente está sendo bombardeado, né, Keila Lima, de perguntas dos nossos telespectadores. Vocês que queiram fazer perguntas ao Dr. João, né, Keila? É verdade. Você pode mandar sua pergunta para o nosso chat, www.redetv.com.br. Doutor, essa história da ejaculação precoce acontece muito também entre os jovens? Muito, muito. A faixa de paciente que eu atendo, muito de ejaculação rápida, está entre 20 e 40 anos. Né? Todo mundo acha que vai para o sexologista, vai ter um monte de velhinho lá sendo atendido.
De jeito nenhum. É mais a meninagem. Será que é porque está descobrindo isso e acaba esse desconhecido acontecer? Aí a pessoa fica ansiosa insegura, demais. Ansiosa. Será que não é por isso? Então, Dani, na verdade, a maioria, como é um problema psicológico, 99,9% das pessoas que têm ejaculação, dos homens que têm ejaculação rápida, né? Mulher não tem, dos homens que têm ejaculação rápida, desde o início, desde a primeira relação, a gente chama de primária, desde o comecinho, desde a primeira relação, ele não tem controle, né? E o mais comum é o que não tem controle situacionalmente, ou seja, com uma parceira, ele tem controle. Uma outra deixa ele mais nervoso, perde o controle. Dependendo da situação, ele perde. Mas assim, na maior parte do tempo ele é descontrolado. E daí é uma queda que é tipo um castelinho de areia na vida das pessoas. É uma coisa que eu gostaria muito de saber, que é a respeito de toda essa perda também relacionada com a libido. O sujeito que começa a ter ejaculação precoce, ele perde o seu fogo, o fogo sexual, não é mesmo? Perde. Arthur, legal isso, porque assim, vamos só esclarecer, libido é o desejo sexual. A gente chama de uma energia... O fogo sexual, o fogo sexual. A libido é quando a gente diz que o indivíduo tem desejo sexual, né? Então assim, acaba interferindo muito, por quê? Porque quando ele apresenta uma ejaculação rápida, saber que vai acontecer é tão frustrante que acaba começando a fugir de situação sexual. Opa, se a esposa chama, vamos, ele, sabe o que é, eu preciso jogar gamão, né? Tem os documentos do trabalho para resolver. Prefiro jogar bingo, tal, começa a fazer sudoku, qualquer coisa, começa a... E o pior, né? Se sente... A autoestima masculina está muito baseada em como ele se comporta sexualmente. Então, o indivíduo que tem uma frustração dentro do comportamento sexual, ele leva isso para todas as camadas da vida, né? Ele se acha um inútil, não consegue mais trabalhar direito. No trabalho, no esporte, nas relações pessoais. Não, por exemplo, se ele não é casado nem nada, o que eu vejo? Ele vê uma oportunidade de ir ficar com uma garota, alguma coisa do tipo, ele já evita. Porque ele já está imaginando que se aquilo ali acabar em uma relação sexual, ele vai passar vergonha, vai ter que explicar. E o pior é que, para a mulher, então, ela nem entende direito o que está acontecendo, porque acontece a ejaculação rápida, o indivíduo disfarça, fala que está com dor de cabeça, ou então que precisa ir no banheiro, ou precisa sair correndo, ou está atrasado. E ela quer até ajudar. A mulher, na maioria das vezes... Sim, na maioria das vezes quer ajudar o homem. Tem uma atitude muito legal diante desse tipo de comportamento, desse tipo de problema masculino. Só que o homem esconde muito, de vergonha. Doutor, o Wilson tem 26 anos e ele diz que ele tem ejaculação precoce. Ele quer saber se é normal e se a masturbação pode contribuir para isso. Boa. Wilson, o negócio é o seguinte. A masturbação, ela não pode contribuir para isso de nada, ela não é causadora disso de nada, porque existe uma ideia de que se o indivíduo se masturbar antes de uma relação sexual, por exemplo, ele vai ter um controle melhor, ele vai ter uma... Tem nada a ver uma coisa com a outra. Cada coisa no seu universo, né? Então, isso é uma moralidade que foi impregnada na nossa sociedade. Não, mas né? e aquelas isso é uma ideias, grande Arthur, besteira, né? Exatamente, porque é um tabu muito grande, tanto masturbação quanto sexo, mas assim, existem aquelas ideias desenvolvidas, assim, como falta educação sexual, como falta orientação sexual, é desenvolvido pela meninada, pela molecada. Daí qualquer paraquedista aí com ideias... Solta um mito, né? Solta aí E isso reverbera por boato, todos os cantos. Isso reverbera para todos os cantos. Então, masturbação não resolve e nem causa esse tipo de problema. Esse problema é um problema da ansiedade. Na verdade, pressões o que causa, sociais, né, também? Exatamente. O que causa, Arthur, é a ideia que o indivíduo tem sobre o sexo, a ansiedade que ele fica relacionado, porque o sexo é sujo, o sexo é proibido. Quando ele está um menininho lá com seus 12, 13 anos, está se descobrindo sexualmente, ele tem que fazer tudo escondido, ele já cria uma ansiedade diante da relação sexual. Antes eram as revistas e agora a internet, né? Que pega o seu computador e já vai para os campos. Isso. Fala, Dani. Não, eu estava pensando aqui. Essa ejaculação precoce, ela acontece só no ato sexual ou, por exemplo, o indivíduo ele vai ter o ato só de encostar, de ter alguma coisa ele já tem ou só com ato sexual? Não, só de encostar. Só de encostar? Mas tem tempo? Assim, não todos são iguais, certo? Cada um, tem uns que chegam a ponto de estarem no estado de ansiedade, de no beijo já
Já acontecia a ejaculação rápida, né? No tocar já acontecer, antes mesmo de ir pro jogo mesmo, de ter uma relação sexual mesmo. Pro jogo amoroso, né? Pro jogo amoroso. Então ele já fica tão aflito que descontrola. Que perde o seu controle. E uma coisa importante, isso é sinônimo, porque assim, todo mundo correlaciona que o indivíduo tem uma ejaculação, ele teve um orgasmo junto. Não foi bom para ele. Desperdiçou energia. Ele perdeu o controle, desperdiçou energia, não vai perder a capacidade de, na sequência, ter outra relação, inclusive por causa da frustração. E a mente dele vai ficar encharcada de coisas negativas, né? De coisas negativas. Então, na verdade, esse indivíduo... Porque tem mulheres que pensam o seguinte, que egoísta. Né? Ele teve o prazer... E eu não. E eu fiquei aqui a ver navios, a contar... Né, a contar caneirinho, né, azulejo, qualquer coisa do tipo. Só que, na verdade, o que acontece é que o indivíduo teve um descontrole e não também teve é uma frustração, prazer. né? Exatamente. E como que ele pode fazer para evitar isso? É a cabeça? O que ele tem que fazer? Existe alguma possibilidade, um tratamento? Boa, Dani, porque assim, o que a gente tem que lembrar é o seguinte, sempre existe a busca de um urologista nesse momento. Quando o indivíduo quer procurar uma ajuda, ele procura o urologista. O urologista, ele é um médico colega como eu, porém, ele não tem a capacidade técnica, a não ser que ele tenha se especializado também em sexologia humana, de tratar diretamente. A única coisa que ele sabe é dar remédio. A medicação, não é a primeira indicação no tratamento de ejaculação rápida. Trabalhar a mente da pessoa primeiro. Tem que trabalhar a cabeça. A cabeça, né, Dani? A psicoterapia sexual é a primeira indicação para o tratamento, porque a psicoterapia sexual cura o indivíduo. A medicação, o que se usa são antidepressivos que têm como efeito colateral retardar a ejaculação. Na verdade, não são medicações para ejaculação, são medicações antidepressivas que, além desse efeito colateral que usam para ejaculação, dá boca seca, prisão de ventre, insônia ou sono demais. Taquicardia, taquicardia, perda de reflexo, etc. e tal. São medicações e, inclusive... Perigosas. Não, perigosas. E o indivíduo começa a usar e com o uso, se ele conseguiu algum controle, com o uso perde o controle. Ela perde o efeito, porque a ansiedade ganha.